então vamos falar agora de curvas. Vamos falar um pouquinho de gráficos. Você gosta de gráficos? E daí? Você entende bem de gráficos? Se você não entende, a gente vai começar então a estudar e a gente vai entender como que funciona esse negócio de gráfico e como que faz a leitura. E vocês vão ver que em biologia, em quesito de crescimento populacional, de curvas de crescimento populacional, é bem tranquilo. Vamos seguir então, falando então pela curva de crescimento logístico. Observa aí na tela aí, este lindo gráfico, que é super fácil de entender, acredite você ou não, é bem tranquilo, tá? E o que significa essa curva de crescimento logístico? Essa curva, e tem como abreviação, né, o S ali, que é fundamental entender isso aqui, tá? E ele tem esse símbolo aí que faz toda a diferença. Vamos lá então. Então, é o crescimento padrão que ocorre nas populações do ambiente. Então, vamos supor que uma determinada população chega no ambiente, vai acontecer exatamente o que está ilustrado aqui neste gráfico. E que a gente vai desvendar o que está por trás disso aqui. Que não tem mistério nenhum, vocês vão perceber aqui nessa aula. Então tem algumas etapas. Perceba aqui no gráfico aqui, está até corado em tonalidades diferentes aqui, porque representa, né, etapas aí no processo de, digamos, instalação da população no ambiente, né, de que ela vai permanecer ali. Então, começa primeiro, então, pelo crescimento lento, que vocês estão observando aqui na tela aqui, que é a primeira parte ali, certo? É a primeira partezinha ali, inicial ali. Deixa eu fazer a canetinha aqui, ó. Então, essa primeira parte aqui, ó. Beleza? Essa primeira parte inicial aqui. E o que quer dizer essa primeira parte? É quando a população, ela chegou no ambiente, ela está ali, chegou no ambiente. Essa população, ela vai primeiro, digamos, se acostumar com o ambiente. Vai ver disponibilidade de alimento, vai ver a presença de predadores, vai observar como que ela vai se comportar mediante essas influências, né, essas interferências. Ok? Então, inicialmente, ela tem esse jogo de cintura inicial para ver como é que vai ser a coisa, né? Então, ela vai ser os ajustes ali no ambiente, né? Os ajustes dos organismos no ambiente. Vão se ajustar, vão ver até onde que dá para ir, né? Ó, tem bastante alimento ali, tem bastante ali, então quer dizer que, então dá para se multiplicar um pouco mais, então eles vão se ajustando. Ah, tem pouco predador, tem muito, então vamos dar uma equilibrada. Né? Eles não vão pensar dessa forma, né? Que eu estou falando aqui de uma forma diferente aqui, mas eles têm o feeling, né, natural, o feeling do ambiente que eles sentem quando devem avançar ou não. Aí a gente vai para o próximo passo, que é o crescimento exponencial. Sempre curvas de crescimento exponencial vão ter mais ou menos este padrão, tá? Eu vou até fazer um gráfico aqui, ilustrando o que geralmente costuma cair em vestibular de crescimento exponencial. Então você tem aqui, né? E o crescimento exponencial vem sempre assim, ó. Essa é a curva de crescimento exponencial, tá? Óbvio que essa curva de crescimento exponencial que eu fiz aqui é bem diferente, né? Não chega àquele limite ali em cima, mas a gente está passando por etapas aqui, então cada coisa uma coisa, né? Aqui no caso da curva de crescimento logístico, ele tem sim o crescimento exponencial, mas é de uma forma diferente aqui. Então vamos voltar aqui. Não, só ressaltando então que essa aqui, então, né, gente, ó, essa aqui é então o crescimento exponencial, né? A curva de crescimento exponencial aqui na curva de crescimento logístico, certo? E o que seria isso então, professor? Isso aqui seria, gente, a população, ela percebe que ela tem recursos o suficiente para poder aumentar o número de indivíduos, aumentar a densidade. Então ela percebe que tem poucos predadores, percebe que tem boa disponibilidade de alimento, então ela começa a crescer, nesse caso aqui. Então, rápido crescimento populacional, rápido crescimento da população. Aí, o que vai acontecer? A gente chega na outra fase aqui, que é a fase de estabilização, que vai chegar um momento em que a população ela não vai nem morrer e nem vai ter taxa de natalidade, não vai ter mortalidade. Na verdade, assim, as taxas de mortalidade e as taxas de natalidade vão ser equivalentes, né? Vão ser meio que constantes.
a mesma quantidade de gente que morreu é a mesma quantidade de gente que vai nascer. Então dá essa estabilizada aqui, ó, certo? Então um ponto onde não há mais crescimento da população, ela vai chegar assim no limite, vamos dizer assim, no limite ali que, né, vai dar aquela freada na população. E daí vai acontecer um fenômeno interessante aqui, que é no último estágio que a gente vai entrar em equilíbrio populacional. Neste equilíbrio populacional vai acontecer o seguinte, perceba que, aí você pode falar, professor, mas não está em equilíbrio, ela dá umas osciladas. Ok, ela oscila, mas ela sempre vai ser constante, vai sempre manter essa onda de crescimento leve e de redução, né, de mortalidade, crescimento, redução e assim segue, né, na natureza até essa população, né, chegar nos fins dos tempos aí. Então, por que acontece isso? O mais interessante aqui é entender o porquê. Perceba que o recurso no ambiente ele é limitado. Se uma população ela cresce a mais do que o recurso, significa que a gente vai ter mortes. Vai ser o seguinte, os indivíduos eles vão começar a competir entre eles pelo alimento, alguns vão morrer. Nisso ocorre essa descida. Aí o que vai acontecer? Muitos indivíduos morreram, aí vai sobrar um pouco mais de recurso. Aí o que acontece? Cresce mais um pouquinho, a taxa de natalidade aumenta mais um pouco. Aí chega no limite, então sempre vai chegar no limite. Ele nunca vai passar do limite aqui. Se eu fosse traçar uma reta aqui, ó, observa aqui, vou traçar uma retinha aqui, ó. Então seria mais ou menos assim, ó. Gente, saiu muito fake, deixa eu fazer de novo aqui. Meus trastejados aqui não estão bons, hein? Deixa eu pegar a borrachinha aqui. Aí, apaguei. Apagar aqui, apagar tudo, né? Já vamos fazer certinho desde o começo aqui. Vamos lá. Pega a canetinha aqui. Mas perceba que segue um padrão reto aqui, né? Ó. Segue um padrão reto aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui de novo. Olha lá. Segue um padrão reto aqui. Ele vai sempre chegar no limite, nunca vai passar. Ok? Sempre vai chegar no limite ali. Porque depois desse limite não tem mais recurso. Se não tem mais recurso, a população morre, né? Como diria o Didi, e morreu. Vamos seguindo aqui então. Então envolve a taxa de mortalidade, natalidade e o uso de recursos em equilíbrio. Perceba que eu estou usando um termo aqui que é recurso, né? Você pode pensar, mas professor, o que seria o recurso? Vou colocar aqui no quadro aqui uma definição show de bola para que a gente consiga melhor ainda entender o que é o recurso. Vamos lá, vou colocar aqui uma definição aqui, ó. Então, recurso. O que seria o recurso? Seria fatores bióticos, ok? Que é os organismos, né? Os organismos, né, que interagem, os fatores bióticos e abióticos, né? O que seria abiótico? Terra, ar, oxigênio. Então, fatores bióticos e abióticos que influenciam na sobrevivência dos organismos. Ok? Então seria uma definição assim básica para que vocês consigam entender. Então, fatores bióticos e abióticos, eles interferem, então eles influenciam na sobrevivência do organismo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos pensar aqui num vegetal. A terra, a disponibilidade do solo é um recurso. Se um vegetal ele não tem um espaço adequado, não tem um bom solo, o que acontece? Ele não se desenvolve. Então perceba que o fator abiótico influencia na sobrevivência dele. Um fator biótico, os alimentos que nós ingerimos, por exemplo, né? Se você não tem alimento disponível no ambiente, o que acontece? Pessoas morrem de fome. Então, os fatores que estão influenciando aí na sobrevivência. Então, eu dizer assim, que, pensando aqui no gráfico aqui, que o uso dos recursos, se uma determinada população usar os recursos a mais,
Então, eu estou pensando que se eles deixarem escassos os fatores bióticos ou abióticos, o que tem de acontecer? Tem de acontecer que a população começa a perecer. Algumas espécies começam a morrer, porque não tem recurso para todo mundo. Entendeu aí? Então, pegando aqui, fechando aqui então, olha lá. Então, vai ocorrer oscilações do crescimento da população próximas ao valor máximo. Não vai passar do valor máximo, vai chegar bem próximo. Ele perceba que não chega, né, a oscilação, ele nem chega próximo, ele chega próximo, mas não chega a ultrapassar, né? Chega próximo o suficiente ali, mas não chega a ultrapassar, porque senão ocorre uma extinção maior ainda.